Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo pretendo expor uma introdução sobre a artilharia na Primeira Guerra Mundial, onde falarei de aspectos gerais do uso dessa arma na guerra. Como é um assunto bem amplo, com certeza virão outros vídeos sobre o assunto, onde estarei detalhado melhor as táticas, os principais canhões, obuses e morteiros. Até explicarei a diferença entre essas armas, mas posso adiantar que a grosso modo, a diferença é essa: os obuses disparam seus projéteis com uma trajetória parabólica, com uma velocidade menor que a do canhão comum. Mas essa trajetória é bastante útil para destruir fortificações. Já o morteiro também tem a trajetória parabólica, só que mais acentuada. Obuses e morteiros geralmente usam munição explosiva. Já o canhão dispara seus projéteis com uma velocidade muito maior e com uma trajetória vertical. Poderiam ser fixos, com os canhões costeiros ou navais, rebocados por cavalos ou homens, e também autopropulsados, como os pesados canhões ferroviários. Se gostar do vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva. A artilharia consiste fundamentalmente em armas de fogo pesadas. O seu objetivo passa por disparar projéteis explosivos a distâncias relativamente grandes. A artilharia na Primeira Guerra Mundial foi um pré-requisito para o sucesso no campo de batalha. Esta provou ser a ameaça número 1 à infantaria, e surgiu sob a forma de artilharia ligeira, média e pesada. Além disso, o armamento normal, como as metralhadoras, espingardas, etc., eram eficazes apenas se houvesse linha de vista com o objetivo, enquanto que os morteiros e os obuses permitiam a execução de fogos indiretos. Dos menores para os maiores calibres, dos mais curtos para os mais longos tubos, da artilharia costeira para a autopropulsada, da artilharia rebocada por cavalos à ferroviária. A artilharia utilizada pelos exércitos de 1914 a 1918 é diversa e distinta, cada um deles implementando uma grande diversidade de armas. Pouco antes do início da Primeira Guerra, pouca atenção era dada à artilharia, sendo esta vista como um acessório da infantaria. Segundo o regulamento francês de 1914, a batalha, preceitua, será essencialmente a luta entre duas infantarias, em que a vitória estará do lado dos mais fortes batalhões. O exército deve ser um exército de efetivos e não um exército de material. Os grandes táticos do exército alemão, por outro lado, eram defensores que a guerra deveria ser uma guerra de movimento, pelo que havia necessidade de existir rapidez e de tiro e mobilidade das armas. Assim sendo, a existência de armas de grande calibre comprometia essa teoria, sendo essas armas descartadas. Um século antes, Napoleão já defendia que deveria haver 4 peças de artilharia para cada 1000 homens, mas se passaram 100 anos e o exército francês, assim como a maioria dos exércitos, não seguiram sua recomendação. A Alemanha foi a exceção, pois iniciou a guerra com 6,5 peças de artilharia por cada 1000 homens, o que, comparativamente com os seus rivais, era uma diferença bastante significativa e que viria a ser determinante. Os franceses ainda gostavam de sua ideia de guerra rápida e móvel desde os dias de Napoleão, no início do século XIX, enquanto os britânicos recentemente tinham lutado em 1899 a 1902 na Segunda Guerra Boer, usado massivamente a cavalaria. Assim, esses dois exércitos não precisavam de mais do que a artilharia de campo totalmente móvel e rapidamente implementável, que era puxada por equipes de cavalos e podia acompanhar a cavalaria e infantaria. Por outro lado, os planejadores militares alemães e austro-húngaros aprenderam algumas das lições da Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, quando os japoneses usaram obuses pesados. Apesar disso, seus exércitos também foram para a guerra com armas de campo mais leves, embora ambas as equipes gerais acreditassem que teriam que lidar com algumas fortalezas inimigas, principalmente na França, e portanto, exigiriam alguma artilharia pesada. Antes do conflito, o modelo mais comum consistia numa artilharia de campanha que apoiava diretamente as unidades na frente, com calibres como o 75 francês, o 77 alemão, ou 13 libras britânico. Era a artilharia mais numerosa nos exércitos de 1914, representando mais de 2/3 do total. Adicionalmente, existiam ainda a artilharia pesada e a artilharia média, que na altura era subvalorizada e pouco numerosa. Mas isso foi drasticamente no decorrer da guerra, com o crescente uso de canhões, obuses e morteiros de grande calibre. Logo se verificou que os canhões de pequeno calibre e tiro vertical não eram eficazes na guerra de trincheiras.
Como tal, rapidamente surgiram e cresceram os obuses de tiro curvo de calibres entre os 105 mm e os 155 mm, como o 114 britânico. É esta artilharia intermédia que se revela mais útil e eficaz na guerra de trincheiras e que dá um salto exponencial a partir de 1915. A par deste enorme salto na artilharia intermédia, cresce igualmente a artilharia pesada e a muito pesada, surgindo novos tipos de armas, como as railguns e múltiplas adaptações de canhões navais. Paralelamente, cresce a chamada artilharia de trincheira, que inclui os morteiros e certos obuses especiais, mais leves e capazes de uma elevação de quase 90 graus, pelo que eram muito semelhantes aos morteiros. Esta artilharia de trincheira é atribuída diretamente à infantaria num primeiro instante. No entanto, a prática britânica desde 1916 foi de atribuir os morteiros ligeiros à infantaria e os médios e pesados à artilharia. O obus mais popular que se destacou no decorrer da guerra foi o modelo francês 75 mm 1897, que utilizava um mecanismo de recuo integrado, permitindo disparos sucessivos sem que a arma tivesse de ser reapontada. Esta inovação francesa foi um autêntico salto na modernização da artilharia mundial. Foram inúmeras as novas armas usadas nesta guerra. Uma delas foi o morteiro alemão Minenwerfer de 758 mm, que traduzido significa morteiro de trincheira, sendo uma arma utilizada principalmente pela infantaria durante a guerra. Foi uma arma construída sobretudo para a guerra de cerco, e a sua importância foi tão acentuada que, antes da guerra, a Alemanha só tinha 186 deles, mas no decorrer do conflito já possuía 16 mil deles. Este morteiro foi um terror para as trincheiras aliadas, uma vez que morteiros eram muito mais eficientes do que os canhões na devastação de posições defensivas, por causa da trajetória em parábola do projétil. Outra das grandes inovações da guerra em termos de artilharia, e uma arma que teve uma preponderância inquestionável no decorrer do conflito, foi o GPF de 150 ou 155 francês, que deu origem a uma longa linha que ainda hoje perdura. Este canhão, desenhado pelos franceses, foi a primeira peça pesada a usar reparo biflecha, sendo então uma das melhores peças de artilharia no mundo. Cerca de 700 foram produzidos pelos franceses, sendo também adquiridos pelos americanos e pelos poloneses, tendo os três países utilizado essa arma na Segunda Guerra Mundial. Uma das grandes inovações que despontou no início da guerra em 1914 foi outra arma francesa, de seu nome canhão de 240mm modelo 188.413, que era uma arma utilizada fundamentalmente para a defesa costeira. Porém, com a urgente necessidade de artilharia pesada, estes canhões foram retirados das fortalezas e empregues no campo de batalha. Para tal, a empresa Ciente Chamond foi incumbida de construir uma carruagem adequada que permitiu que a arma em si e o carro fossem rebocados por tratores, em duas cargas, e montada por guinchos. Foi na altura considerada a mais poderosa peça de artilharia de campo que podia ser empregue sem a necessidade de linhas ferroviárias. Como se constata, houve uma panóplia de inovações nesta corrida bélica, no que concerne ao armamento de artilharia, no início da guerra, devido ao fato de os países em conflito não quererem ficar em desvantagem perante os seus grandes rivais, numa incessante necessidade de uma potência se sobrepor à outra. Assim surgiram duas armas que marcaram esta guerra, sendo ambas desenvolvidas pela Alemanha. Foi então produzido o afamado Big Bertha. Decorria o ano de 1906, quando a empresa alemã Krupp construiu um obus de 42mm para uso exclusivo na defesa costeira. Mais tarde, a Krupp redesenhou a arma, tornando-a mais leve e transportável em 5 secções, sendo cada uma destas secções movidas por um trator. A primeira aparição destas armas em combate remonta a agosto de 1914, no ataque à fortaleza de Liege, forçando esta a render-se em apenas 4 dias. Após este sucesso, os bombardeamentos continuaram a outras fortificações na Bélgica e em França, tendo o Big Bertha realizado a sua última excursão na famosa Batalha de Verdun, em 1916, sendo de seguida largado de lado, uma vez que o seu alcance deixou de ser o desejável e eficaz. O Big Bertha tinha vários modelos e obedecia a uma necessidade muito particular, não representativa da artilharia pesada que se vulgarizou e cresceu depois de 1914. Os Big Bertha
nome este aplicado genericamente pelos aliados a qualquer arma alemã de grande ou muito grande calibre, e seus derivados, eram pensados para um tiro quase vertical, de modo que a granada adquiria na trajetória final, quase na vertical, uma grande velocidade, importante para o efeito pretendido que era o de perfurar o teto blindado das casamatas e fortes. Era um caso particular de uma artilharia muito especializada. Outra das novidades e curiosidades que abrilhantou o armamento alemão da época foi o mítico canhão de Paris, que foi sem dúvida uma das peças mais extraordinárias de artilharia já inventadas. O canhão de Paris constituía uma arma alemã de longo alcance, que disparou intermitentemente sobre Paris em 1918. Foi considerado um prodígio da tecnologia balística, sendo projetado para aterrorizar a população parisiense. Era um canhão ferroviário, utilizado dentro das linhas alemãs, com a intenção de bombardear Paris, que se encontrava a cerca de 130 quilômetros da frente alemã. Foi uma arma que causou grande impacto em todo o mundo, porque nunca nenhuma arma tinha lançado as suas granadas a uma altura de 42 quilômetros de altura. Muito obrigado por assistir ao vídeo de introdução ao tema. Logo farei outros vídeos sobre o assunto. Espero que tenha gostando, e se não for inscrito, peço que se inscreva. Até a próxima.